Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e acabo de fazer um trabalho sobre inflação e gostaria de dividi-lo com vocês. Vou utilizar o seguinte método. Vou colocar o texto e eu vou ler juntamente com vocês e vou fazer os comentários que eu achar necessários para o texto. Tá? Então, vamos partir a este... Bom, nosso trabalho, para ver se esse meu... Cá, assim fica melhor. Ok. O efeito da inflação sobre a moeda é narrativa de economistas. Lógico, de cara, vocês estão entendendo que não estou acreditando nisso. Né? Efeito da inflação sobre a moeda. Poder aquisitivo é dinheiro. E ele não sofre os efeitos da inflação. Poder aquisitivo é a quantidade de dinheiro que o comprador dispõe. E, portanto, o efeito da inflação é sobre a quantidade de moeda detida pelo comprador e não a moeda. Preço é igual a quantidade vezes unidade monetária. Também o preço é considerado um valor monetário. De acordo com esta fórmula, quem inflaciona é a quantidade de moeda, isto é, o aumento de preço, e nunca a moeda. A teoria da partida dobrada demonstra essa minha conclusão indubitavelmente. Vamos apresentar um simples exercício a ser trabalhado com base na teoria da partida dobrada. O mistério da inflação e da moeda só pode ser esclarecido através da teoria da partida dobrada. E os profissionais que não tiverem formações nisso, como os economistas, por exemplo, eles não têm, eles não sabem contabilidade e nunca, nem sequer ouviram falar em teoria da partida dobrada, eles realmente não conseguem. É por isso que existe essa confusão toda em relação à inflação e moeda. O comprador tem R$ 300, seu exercício, e o vendedor de serviços tem apenas 3 pacotes para vender. Portanto, o poder aquisitivo global de ambos totaliza 300 e o total de pacotes é 3. Olha aqui e vamos olhar isso aqui. Ele tem 300, o comprador, de poder aquisitivo, e o vendedor tem unidades, pacotes, 3 pacotes para vender. Poderíamos imaginar que aqui o preço é R$ 100. Tá certo? Ok, vamos lá. Depois a gente volta para cá. Portanto, o poder aquisitivo global de ambos totaliza 300 e o total de pacotes é 3. Evidentemente, se o comprador e o vendedor estão no mesmo país, né? Se o comprador tem 300, poder aquisitivo, e o vendedor não tem, o total nesta economia é 300, poder aquisitivo. E o mesmo acontece com o pacote. Como o vendedor tem 3 pacotes e o comprador não tem nada, nessa economia tem 3 pacotes. Certo? Cada pacote custa R$ 100. E se comprasse agora os 3 pacotes, você pagaria 300. Mas resolveu comprar cada pacote quando precisasse. E assim, no dia 10/2/24, ele foi comprar um pacote e pagou 120, devido à inflação de 20%, conforme o quadro 1 abaixo. No dia 15/12/24, o comprador pagou pelo mesmo pacote 120. E, finalmente, como lhe restava apenas 60, comprou tão somente meio pacote, no dia 28/12/24. Vamos observar, vamos ver o que acontece no gráfico. Né?
poder aquisitivo do comprador é 300 e o estoque do vendedor eram 3 pacotes. Então, ele comprar um, se ele comprasse tudo, ele comprava por 300. Transferia todo o poder aquisitivo dele para quem? Para o vendedor. Mas ele não faz isso. Ele compra o primeiro. Só quando ele vai comprar o primeiro, o vendedor aumenta o preço, 120, ou seja, 20% de aumento. Ele compra o pacote, ele debita, ele transfere o poder aquisitivo dele na hora ali, né? Ele compra e venda, ele pega 120 e ele bota no bolso. 120 mais 120, o efeito é zero na comunidade, não é mesmo? Um perdeu, o outro ganhou. A mesma coisa acontece com o pacote. Ele tem um pacote que ele comprou e o outro diminui um pacote que ele vendeu. Tá certo? O efeito é zero também, em termos de pacote. O sal, ele fica com 180, nosso amigo com 120 de poder aquisitivo, e continua na comunidade o meu valor, 300 de poder aquisitivo. E o mesmo acontece com o pacote. O pacote dele é um, e o pacote do vendedor, agora o estoque é dois, são dois. Então, ele tem três na comunidade, significa novo nada. Depois ele vai comprar novamente um pacote, 120. Ele transfere os 120, mais 120 para o nosso amigo aqui. E compra mais uma mercadoria. E o outro lhe vende uma mercadoria. Portanto, ele agora fica, o efeito disso é zero, né? O efeito é zero. O poder aquisitivo e zero também no estoque. Então, ele fica com 60, com dois pacotes, e o nosso amigo vendedor com 240 no pacote. Então, aqui dá para perceber o seguinte: o preço inicial era 100, o comprador já perdeu 40, porque ele precisava comprar mais um, e se fosse a 100, ele não tinha dinheiro, ele precisava de mais 40. Então, ele perde 40 do poder aquisitivo dele, transferido para quem? Foi transferido para o vendedor. O vendedor é o ganhador. Por quê? Porque ele aumenta o preço. Ele é o responsável pelo aumento do preço. Tá certo? Então, ele vai comprar o que ele tem. Ele tem R$ 60. Não compra somente meio pacote. Meio pacote, isso aqui é efeito nenhum. Aí vamos para o final. O final termina. O poder aquisitivo do comprador foi para zero. Foi totalmente transferido para onde? Para o vendedor, 300. Ora, então não houve nenhuma mudança, porque tinha 300 e passou por 300. Só fez mudar de um lado para outro. Agora, o que é que aconteceu com a quantidade? A quantidade, meu amigo, nosso amigo aqui tinha três, né? O vendedor tinha três, vendeu 2,5 e ficou com meio. Então ele ganhou meio pacote. Tá certo? Então aqui tem 300, o poder aquisitivo dele é 300, e o pacote desse aqui é dois os pacotes do comprador são 2,5. Tá certo? Então, o que houve aí nesse quadro? Nesse quadro, nós vamos ver que não há mudança nenhuma em perda do poder aquisitivo, porque o poder aquisitivo continua. Só que sai do comprador para o vendedor. E o comprador que perde em quantidade, porque o poder aquisitivo só deu para comprar 60. É ele, o vendedor, que perde. O vendedor não, o comprador que perde. É ele, o comprador, que perde. Tá certo? E é ganhador quem? O vendedor. Por quê? Porque é ele que aumenta o preço. O vendedor aumenta o preço. E qual foi o efeito aí? O efeito aí foi o aumento de preço. Então, a inflação é, sim, aumento de preço. E aí está claramente o que está mostrando esse quadro. Tá certo? Ó, olha aqui, observando com afinco o quadro, percebemos que o poder de compra foi totalmente transferido para o comprador. O poder de compra foi totalmente transferido para o vendedor. Desculpe aí, tem um erro aqui.
o vendedor, ou seja, não houve alteração alguma no poder aquisitivo do comprador. Ele apenas o transferiu para o vendedor, que o possui integralmente. Tá certo? Ele tinha o poder de compra. O poder de compra continua. Ele só fez transferir para lá. O que foi que mexeu? Mexeu foi na quantidade dele. Ele poderia ter comprado três, só comprou duas e meio. E quem ganhou o meio foi o cara que aumentou o preço, ou seja, o vendedor. Ou seja, a única alteração definitiva que houve foi no preço do pacote, de 100 para 120. No poder aquisitivo, houve uma perda de 20 do comprador e um ganho de 20 para o vendedor. E o poder aquisitivo global permanece o mesmo 300. Então, não há mudança em perda de poder aquisitivo. Prova-se mais uma vez. No estoque, o comprador perdeu 50 e o vendedor ganhou 50. Meio, quer dizer, entendeu? Meia unidade. E assim sendo, o estoque global permanece com o mesmo estoque inicial 3. O que há, na realidade, para a sociedade como um todo, não foi mudado em nada, né? Para essa comunidade. Nem a quantidade e nem o poder aquisitivo. O que é que houve? Houve entre comprador e vendedor perda. Perda de quê? De quantidade. O vendedor perdeu uma quantidade de 3,5. Por que ele perdeu? Por que ele não perdeu dinheiro? Porque não tem perda de dinheiro. Não tem perda de poder aquisitivo. A moeda continua a mesma coisa. Porque quando eu boto uma moeda de R$ 100, se eu ganho 20, se o vendedor está ganhando 20, eu estou perdendo 20. Mas a moeda é a mesma. Então vai ficar assim. Eu ganho 20 nessa moeda de R$ 100 e o vendedor ganha 80. Vamos imaginar. 80% estou falando. Não qualquer coisa. 30 e 70. Eu perco 30 e o vendedor ganha 70 numa moeda. Quando eu boto 100 em cima da mesa para ele, não é? A moeda é uma só. Só a contabilidade é que vai mostrar. Eu perdi 30 e ele ganhou 70. Eu perdi 30 e ele ganhou 70. O que aconteceu com a moeda? Não, R$ 100 não aconteceu a mesma coisa, só que 30 eu perdi. E ele ganhou. 30 eu perdi e ele ganhou os 30. Desculpe, não é o 70. Eu botei a moeda, perdi R$ 30 quando eu boto a moeda de 100. E ele ganhou R$ 30. Se isso acontece, meu amigo, o que aconteceu com a moeda? Nada, botei uma moeda de 100. Quando eu vou contabilizar, meu preço era 70. Então, que eu comprei. Então, eu deveria ter pago 70, paguei 100. Então, perdi 30, mas está lá o 100. E ele devia ter me cobrado 70, cobrou 100. O que ele fez? Ganhou 30. Se eu perdi 30, essa moeda ficou perdendo 30 ali. Quando passa para ele, ele é o ganhador de 30. Então, a moeda se integra. Tá certo? De um lado e de outro. Então, não tem perda. Esse é o maior mico que existe dos economistas com o quadro que vocês vão ver aí. Um gráfico de perda do poder de compra da moeda. Só a teoria da partida dobrada permite esse tipo de análise simples, fácil e correta. Muito simples, fácil e correto de funcionar. Incontestavelmente, o dinheiro não perde poder aquisitivo. Está aí. Pode analisar isso aqui, vocês vão ver, já falei todo sobre ele. Vocês podem muito bem parar em cima dele e pensar muito. Vamos, através da teoria do portal, analisar esse quadro acima. Podemos perceber claramente que o comprador perde sempre e o vendedor ganha sempre com a inflação. O preço é a medida do poder de compra, portanto, não perde valor. O preço mede o poder de compra do comprador. Se perdesse poder de compra, o que é impossível, não serviria como método para avaliar o poder de compra.
Se o quilo perdesse, um dia eu vou lá comprar na farmácia, ele me bota um quilo no supermercado. Eu quero um quilo de farinha. Ele me bota um peso de um quilo e, quando completa, ele me dá a farinha. E custa R$ 100. No outro dia eu vou comprar, quilo de farinha custa 120. Se o peso variar, quem é que ganha? Aliás, isso acontece muito. Você vê que o problema todo é na quantidade. Como é que a farmácia e esse pessoal aí, só farmácia não, muita gente, líquido, por exemplo, colírio, por exemplo, você compra o colírio por R$ 100. Aí houve um aumento, tal, o cara diz, olha lá, nosso colírio aqui é o meu preço. Aí você vai comprar colírio. Só que a quantidade de colírio, o conteúdo, não tem. Não é a mesma, é menor o equivalente à inflação. E sempre acontece, todo mundo sabe disso. Em vários produtos, perfume, uma série de coisas que pode ser feito francamente isso, na maior sem ninguém notar. Então, você está tendo um lucro inflacionário porque está diminuindo o quê? O conteúdo que está no frasco. É isso aí. Não se viria como método. Quem tem poder aquisitivo é o comprador. Eu que tenho poder aquisitivo. E o perde sempre para o vendedor. E o que perde é exatamente quem ganha o vendedor. Que moeda tem com isso? Moeda não tem nada a ver com isso. Note que a moeda não está envolvida com perdas e ganho. Isso acontece com a quantidade, devido ao aumento de preço. Eu falei aí, o colírio, por exemplo, né? Mexe com a quantidade ali. Resolve o problema do vendedor. Ele cobra a inflação escamoteadamente. Ou seja, um roubo é feito, é falta de ética, falta de escrúpulos. Uma empresa que faz esse tipo de negócio. Isso acontece constantemente. Inteiramente não existe desvalorização da moeda. Simplesmente porque não existe medida para isso. Como é que minha moeda desvaloriza contra a minha mesma? Comparar com o quê? Com a mesma moeda? Ela só existe quando ela é vis-à-vis comparada a outra moeda estrangeira. O real se desvaloriza, valoriza contra o dólar, por exemplo. Nesse caso específico, a moeda muda de função, passa a ser uma mercadoria e é negociada em casas de câmbio. Obviamente, na negociação de moedas, o que prevalece é o sistema de câmbio, de escambo, tá certo? Não é a função da moeda de meio de troca. Então, vou na casa de câmbio, levo meus reais e digo, quero comprar aqui US$ 1.000. Se tiver US$ 1.000, me ganha. Se tiver, não tem como fazer. Tá certo? Então, eu vou para outra casa de câmbio. Eu quero euros. E assim, vira verdadeiro escambo e é realmente, nesse caso, uma mercadoria. Igual uma mercadoria. Só nesse momento. O senhor Fernando Urich, economista, fala que a moeda é uma mercadoria. Isso é de uma irreverência total. Ou seja, falta de conhecimento de teoria da partida dobrada. Nesse caso específico, mas não. No quadro 1 acima, você nota com absoluta certeza que o poder aquisitivo do bom não foi alterado. A teoria de partida dobrada nada mais é do que demonstrando acima. Os economistas são confusos por formação. Quem perde o poder de compra ou aquisitivo, conforme vimos, é o comprador e não o dinheiro. E quem ganha são os vendedores, os empresários em geral. Portanto, é bastante evidente que a inflação é o aumento constante de preços e os empresários são os grandes responsáveis por ela. Eles têm o poder de aumentar os preços porque detêm os preços. Tem produtos, bens e serviços que são fortemente demandados. Não existe inflação sem aumento de preços. Quem diz e afirma com segurança que o dinheiro perde poder aquisitivo, quem diz isso é o Fernando Urch, o economista, não tem noção, não sabe da existência da teoria da partida dobrada. Os economistas dividem 30% que já ouviram falar da partida dobrada e 70% que nunca ouviram falar da partida dobrada. E esse quadro é o maior certificado da incompetência dos economistas de lidarem com a moeda e a inflação. Olha só,
Ele bota o poder de compra que mede e diz que a moeda perdeu o poder de compra durante esse tempo. Ele está mostrando aqui o pedaço perdido, né? Esse resto aqui todo aqui. E o que aconteceu com esse resto aqui que está preenchido? É ganho do outro lado. Eu perco esse pedaço e o outro lado ganha esse pedaço. Não tem sentido o que está falando. Só entender um pouco a teoria da partida dobrada que vê claramente como está nos exemplos que eu coloquei assim. Né? Então, a moeda, eu coloco em cima da mesa da moeda, quando eu pago, eu estou pagando 120, eu estou num preço de 120, que era 100, estou pagando 120. Coloco 120 em cima da mesa. O que é que acontece? O vendedor recebe esse dinheiro que eu estou passando para ele. Como é que esse dinheiro está perdido? Se eu perdi de um lado, ele ganhou do outro. O dinheiro em si não acontece absolutamente nada. A origem, respostas ao Milton Friedman e Roberto Campos. A origem da inflação não é a expansão monetária, mas a aceleração da demanda agregada ah, e a expectativa da própria inflação. Olha, meus amigos, eu peguei isso com o próprio Roberto Campos. Ao falar sobre isso, eu entendi o processo todo da inflação. O que o Roberto Campos disse? Olha só, o aumento de preço não é a inflação, é o resultado. A inflação é é o aumento da expansão monetária. Raciocínio perfeito, né? Olha, o preço foi aumentado porque a expansão monetária aumentou. Mas por que a expansão monetária aumentou? Aumentou pela pressão da demanda agregada, ou seja, demanda pública e demanda privada. O país cresce em desenvolvimento, crescendo, importando, exportando, as empresas crescendo, contratando, investindo em infraestrutura, etc. Tal. Isso é a demanda acelerando. Quando essa demanda acelera, o que vai acontecer? Não tem saída, meu amigo. O governo tem que expandir. É o responsável do dinheiro, é o governo. Ele tem que expandir a moeda. Tem que expandir a moeda para quê? Para atender a demanda. Se não atender a demanda, o país entra em caos. É muito pior do que a inflação. Agora, a maneira que o economista Fernando Ures, no seu vídeo aí, é um vídeo que é o que vocês estão escondendo, a inflação, o que estão escondendo? Algo mais ou menos assim, que ele comete todas as blasfêmias possíveis a respeito da teoria da partida dobrada. Né? Então, essa demanda, essa expansão monetária é forçosamente. O governo tem a obrigação de oferecer moeda para os demandantes. Senão, não tem economia. Senão, não tem economia. Eu vejo economistas falando que o governo está sempre aumentando a quantidade de moeda, está sempre aumentando. Claro, porque a demanda está sempre aumentando, está sempre aumentando. Está certo? Não é achar que o governo está simplesmente aumentando a expansão monetária. Não. É a demanda agregada que pressiona para que seja atendida pela expansão monetária. Porque se acontecer uma expansão monetária simplesmente pelo governo, como aconteceu na crise de 2008, vocês sabem disso, toneladas de dólares foram despejadas nas economias. O que aconteceu com essa tonelada de dólares? Meus amigos, o que aconteceu foi que o dinheiro ficou empossado nos bancos. Por quê? Porque não tinha demanda. A inflação despencou, o crescimento da economia despencou e os juros também. Levou anos, 10 anos ou mais, para se recuperar. Só os Estados Unidos levou mais de 10 anos para se recuperar. Então, o que tem a ver expansão monetária com o aumento de preço?
E outra lógica me vem na cabeça. O crescimento da demanda, claro, pressiona, e fica bem claro que pressiona o governo, porque o governo é responsável pelo dinheiro. Se não tiver dinheiro para atender a demanda, dinheiro para financiar, dinheiro para o crédito, dinheiro para comprar, não tem crescimento econômico. Tá certo? Agora, ao, ao expandir, a, ao crescer a expansão monetária, evidentemente, nada disso tem a ver com os preços dos empresários. Ela expande. Tá? O que você faz? O empresário vê nessa expansão excessiva, ou aceleração da demanda, aceleração da demanda, uma oportunidade de ganhar mais, de melhorar suas margens de lucro. O que ele faz? Aumenta o preço. Ele tinha 3 clientes por dia, passa a ter 10, 15 clientes por dia. O que ele faz? Diz, não, vou aumentar o preço e aumenta o preço. E aí é que está o processo inflacionário. É aí que está a ganância do ser humano. Olha o que eu estou dizendo, do ser humano, não é do empresário. Qualquer ser humano que se tornar empresário passa a ser ganancioso. Tá certo? Não condeno. Não condeno. Só aqueles excessivamente. Eu não sei nem o que é excessivamente, mas a concentração de renda é brutal e essa concentração de renda se dá através de lucro e através da inflação. É isso aí. Olha aqui. Portanto, o governo não é. Então, você percebe no Roberto Campos, no vídeo dele, que existe por aí, ele dizendo: olha, o problema é o seguinte: se o aumento de preço, se a inflação é aumento de preço, quem é o responsável é o empresário. Se a expansão da moeda, quem é o responsável é o governo. Então, eles, todos esses economistas, Fernando Ures, o Friedman, todo mundo quer botar a culpa em cima do governo. Porque o governo não tem que ninguém responder por ele. Tá certo? Então, vamos lá. Ela é pressionada pela aceleração da demanda aqui. Então, eles tentam incutir na cabeça das pessoas que é isso. Que a culpa é do governo, não é do empresário. Pô, o empresário não faz isso. Aqui, ó. Ela é pressionada pela aceleração da demanda agregada, que provém da iniciativa privada do governo. Além disso, o governo tem que expandir a demanda para atender a demanda agregada. Se assim não fizer, a economia entrará num processo de liquidez com consequências muito piores do que as provocadas pela inflação. E, finalmente, os empresários aproveitam a oportunidade para aumentar os seus preços, buscando melhorar suas margens de lucro. É isso aí. Essa é a maneira pela qual a inflação sempre faz transferência de renda entre compradores, os perdedores e os vendedores até os ganhadores. Definição de lucro. Inflação é o aumento constante dos preços de produtos, bens e serviços. Não é um aumento só de um produto que significa uma inflação. Você pode imaginar que a inflação naquele produto, não no geral. E aí, muita gente gosta de dizer, não, mas naquele produto significa inflação. É a inflação daquele produto. Não estou dizendo que é a inflação geral. Se a gasolina está aumentando, está aumentando, está fazendo a inflação do produto. Daqui a pouco, toda a economia começa a girar em torno disso. Inflação, aumento constante dos preços do produto. Definição de inflação do professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Inflação significa sempre perda de poder aquisitivo do comprador e ganho do vendedor. De aquisitivo, tá? Conclusão. Podemos concluir, de acordo com o apresentado no quadro acima 1, que quem perde poder aquisitivo é o comprador, não o vendedor. E é lógico e natural que o poder aquisitivo e o estoque global não aumentem nem diminuam. Que estoque? Digo, é. Não aumente nem diminua. Claro. Se um membro da comunidade perde um valor e outro membro dessa comunidade ganha esse mesmo valor, é evidente que a comunidade, no total, não ganhou nem perdeu. Conforme podemos ver com clareza no quadro 1, o poder aquisitivo do comprador, cujo valor era 300, foi totalmente transferido para o vendedor, da seguinte maneira, olha aí, transferiu todo o poder aquisitivo dele, tá certo? Valor monetário, você vê uma quantidade,
preço, você vê é, valor monetário compra-venda, e ao mesmo tempo podemos realizar que o comprador transferiu todo o seu poder aquisitivo, mas não conseguiu obter as 3 unidades do vendedor, apenas 2,5, porque ele, o vendedor, inflacionou seu preço em 20%. E com este aumento de preço, ganhou 0,50 unidades de pacote. E mais uma vez, quem faz aumento de preços, faz a inflação, é o empresário. E ele é o ganhador. Ele é o responsável pela inflação. Não tem nada a ver com o governo. O governo atende a demanda. Claro, o governo pode gastar demais, etc. Tal. Uma série de motivos existem, mas, com certeza absoluta, a inflação só se dá. Por que o governo gasta demais e aumenta a inflação? Porque se o governo gasta demais, deveria diminuir o preço. Ele comprando muito, em grande quantidade, deveria diminuir o preço. Não existe uma percepção de ganância nisso, sabendo que o governo está comprando mais. Inclusive, o governo é colocado pela iniciativa privada, que coloca o governo aí. Vê como os bancos estão ganhando dinheiro hoje. Por quê? Porque quem está lá é Lula, que foi colocado e aceito pelos banqueiros. Tá? Então, os banqueiros estão obtendo agora o resultado do seu financiamento e apoio ao governo Lula. Bom, meus amigos, eu quero encerrar este vídeo por aqui e dizer para vocês que no próximo vídeo eu vou falar sobre isso aqui. Acabou o enigma da inflação. Eu, nesse trabalho aqui, vou mostrar que a inflação não é mais um enigma. Está tão claro, claro, uma água limpa numa fonte original. Tá certo? Então, eu mostrarei isso numa próxima aula, para não ficar grande demais o vídeo. E a gente ter mais tempo para pensar a respeito do assunto e vir e ver esse novo vídeo com maior atenção. Depois que aprendeu tudo que está lá em cima, aqueles conceitos, aquelas coisas todas, né? Aprendeu verdadeiramente que isso é papo de economista dizer que a moeda perdeu valor, que o dinheiro perde poder aquisitivo. Isso é papo de economista, porque economista não tem formação em contabilidade. Aliás, o Fernando hoje me surpreendeu, eu sempre acompanhava o Fernando, tem mais de 10 anos que eu acompanho o Fernando. Me surpreendeu quando ele começa a tratar dessa política monetária. E ele diz da escola austríaca, ele subscreve a escola austríaca. E eu não tenho nenhum conhecimento que é a escola austríaca. Mas cheguei à conclusão, simplesmente, que até, por exemplo, von Mises, o Mises, ele também, alguns vídeos aí, onde mostra o Mises afirmando que a inflação é a perda de campo da moeda. Então, me parece que a escola austríaca não leciona a teoria da partida dobrada. Tá bom? Um abraço. Olha, contabilidade, porque contabilidade, dentro de contabilidade, é que você estuda a teoria da partida dobrada. Mas, evidentemente, não tem. Claro. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Vamos interromper o compartilhamento e vamos aguardar o próximo vídeo, porque eu tenho a impressão que eu mostrarei de uma maneira tranquila e fácil. Eu faço isso através da análise da teoria da partida dobrada, que, felizmente ou infelizmente, por falta de profissionais no mercado e no mundo todo, eu sou o especialista em teoria da partida dobrada. Tão útil,
Sem teoria da partida gente, você não pode entender empresa, porque toda empresa do mundo, qualquer empresa, tem contabilidade. Não existe empresa sem contabilidade. E a origem da contabilidade é a teoria da partida dobrada. Moeda, nunca você vai entender como os economistas até hoje não sabem o que é moeda, sem conhecer a teoria da partida dobrada. Nunca vocês vão entender como os economistas até hoje não entendem o que é inflação. Você vê os mitos dos economistas, todos estão errados em relação à inflação. Significa que eles não entendem a teoria da partida dobrada. E esses assuntos, inflação e moeda, são muito ligados. Inflação e moeda. Tá certo? Inflação, moeda, orçamento fiscal. Você vê a confusão que é o orçamento fiscal, débito zero, não sei o quê. Olha, nenhum comentário, eu fico olhando, não tem um comentário que tenha assim, uma certa paz dos senhores economistas a respeito do orçamento. Ok? Muito obrigado, então, e até a próxima.